tributarista. Bom, acho que essa parte do inglês na minha vida surgiu por ter trabalhado com clientes, com muitos bancos internacionais, e muitas vezes nós precisávamos fazer e-mails, cartas, conversar com os clientes. E apesar de ter estudado inglês na minha adolescência por muitos anos, me formado aí, feito mais de 10 anos, né, de inglês, ainda assim sentia muita falta. Tudo do inglês ali na adolescência, mas, né, muita gramática, mas sem entender alguns termos que para a gente são tão comuns na nossa língua, mas no inglês para a gente é tão desconhecido. E sua área de atuação, então, é sempre tributário ou você faz outros? É sempre tributário, excepcionalmente alguma coisa fora disso, mas... Como que chama? Desculpe, na verdade, assim, falei errado. Imagina, fica à vontade, não tem erro aqui não. Depois corto. Olha, Na verdade, eu trabalhei 13 anos num escritório chamado Veloz Advogados e recentemente saí para, né, para trabalhar com novas coisas, novos projetos pessoais. Mas a minha área de atuação sempre foi tributário, desde que eu entrei aí no... Quando estagiária, não, mas desde que eu iniciei como advogada mesmo, já foi como tributarista, sempre foi uma área que eu gostei muito, né? Essa parte processual também, que tem na parte tributária, que é intrínseco também da área, e basicamente algumas questões que chegar, né? Como eu trabalho em Brasília, trabalho muito com o Tribunal Superior, algumas questões cíveis também, mas a parte principal é tributária. certo. E quando você começou a procurar meu curso, qual era a sua angústia? Por que você foi movida a falar, não, vou parar um pouquinho, sou mãe, tenho que me dedicar às minhas filhas lindas, mas eu vou tirar esse tempo toda semana e vou estudar inglês jurídico? Na verdade, na pandemia, acho que a gente viu aí algumas fraquezas, algumas necessidades, e até, apesar do trabalho ficar mais intenso, fazendo muito home office, também surgiu aquela necessidade de estudar, né, de procurar novas áreas que trouxessem para a gente ali agregando valor, né? Então, foi um momento que eu fiquei muito tempo sem outros estudos, que não aquele que o trabalho trazia, e o inglês era um deles. Sempre foi um sonho. A gente sempre, dentro do escritório que eu trabalhava, cogitava, né, fazer um grupo de estudo em inglês, e acabava que ninguém fazia, nunca tinha tempo. E o home office acho que trouxe aflorou mais ainda esse meu desejo de fazer o inglês jurídico. E assim eu conheci a professora Tati. Como você chegou até mim? Eu acredito que foi num grupo da OAB, né? Eu faço parte da comissão tributária da OAB, e um dia alguém perguntou se conheciam, nem fui eu que perguntei, eu vi um outro advogado perguntando e me chamou muita atenção, porque eu já tinha até feito entrevista com outros professores para saber como seria, né? Seriam essas aulas, porque eu sempre quis fazer particular, não queria entrar numa escola para fazer aula coletiva, queria algo individual. E aí, muitos advogados comentaram no grupo do curso da professora Tati, e foi aquilo que me chamou muita atenção, e eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, um dia, enfim, mandei uma mensagem, a gente fez a primeira entrevista, eu gostei muito, não sabia o que me esperava, não sabia como era esse projeto de fazer o inglês de uma forma tão diferente. Confesso que eu não esperava, eu sempre fui acostumada a fazer, né, naquelas aulas, na adolescência era sempre o inglês tradicional, com aula, livro, e de repente eu estava dentro de uma série, escutando inglês, falando inglês, e aquilo foi só me deixando cada vez mais interessada e a cada dia aprendendo mais. Ai, que legal, eu adorei essa perspectiva do diferente, né? Então você trouxe aí o elemento método,
que é uma coisa muito especial para mim, né? Porque eu amo ministrar aula e estou sempre me dedicando ao método em si. Como melhorar, como fazer o aluno aprender mais, né? E de formas mais criativas, e eu amo quando eu vejo que isso bate em vocês desse jeito, né? De repente eu tô aqui nesse universo, né? Imerso nesse lugar, e, e tudo bem filtradinho, né? Quando você viu esse método dos seriados, não te deu um medo assim de, nossa, essa professora é doida, vai usar seriado para ensinar direito? Não, Como foi isso? não, quando eu vi a série, eu falei, nossa, mas eu acho que eu preciso de um refresh, né? Que a gente chama, há muito tempo ali sem estudar inglês, a gramática um pouco arrastada, vamos dizer assim, só mais aquele inglês ali do dia a dia, na força ali do trabalho ou de uma viagem. E quando eu vi a série, eu falei, nossa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou entender? E no fim, ali nas primeiras aulas, eu já fui vendo como aquilo estava sendo bom, como a gente estava agregando muito vocabulário jurídico e muitas vezes sem nem perceber. Quando eu vi, eu já estava imersa ali dentro da série, interessada na série, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Assisto várias séries, e aquela. E a série baseada ali no direito e essa coisa americana, que é bem diferente da nossa, chamando a atenção, e o vocabulário que muitas vezes eu me via em situações, como é que eu falo isso, como é que eu falo aquilo, e na série era tão automático, né? Quando a gente via, já estava falando, já estava anotando, já entendia. No primeiro capítulo não entendia nada, no segundo já tinha todo um vocabulário ali trabalhado. Então, foi muito interessante. Que legal. Foi desafiador, na verdade. É bom, né? A gente precisa ser desafiado, né? Principalmente a gente que gosta de se dedicar à carreira. Se for muito fácil, a gente também não quer, né? Não Mas tem que é. ser gostoso, tem que ser desafiador e ao mesmo tempo possível, e para que seja contínuo também criativo, né? Ilustrado. A perspectiva do filme vem inicialmente de uma vontade minha de ilustrar os institutos jurídicos. Tanto é que eu não sei se você sabe, mas eu usava os filmes no meu curso de penal. Quando eu dava aula em faculdade, eu dava aula de teoria do crime. E aí eu tinha uma cena de filme para cada instituto, né? Na verdade, eu criei o método dos filmes para dar aula de inglês, antes de me formar em direito. Depois usei nas minhas aulas de direito e finalmente uni as pontas, que eu acho que é o último dos meus produtos, né, de criação, mas embora seja o último, já tem 8 anos a docência do inglês jurídico, e durante muito tempo ele ficou ali, né, nesse nosso meio. A única pessoa que chegou até mim por outro caminho foi uma aluna que eu morri de rir na entrevista. Ela fez o amigo dela ficar subindo e descendo o elevador para ver minha propaganda no prédio do meu escritório. Eu morri de rir, porque sempre esteve muito restrito a esses nossos círculos, né? Então, esse pedido meu de vocês estarem comigo vem muito disso, né? De contar para outros advogados, principalmente o pessoal que está entrando na carreira, porque não é um pedido deles, jovens advogados, não, é um pedido dos meus outros alunos que querem contratar advogados que já tenham inglês jurídico, porque a rotina é cada vez mais apertada, né, para eles. Depois da pandemia, me disseram alguns alunos que piorou, porque antes você se preparava para uma super reunião internacional, né, com cliente internacional. Agora é assim, o fulano lá de Londres vai entrar numa call daqui 1 hora e você tem que estar com inglês jurídico em dia. Mas eu queria que você contasse para as pessoas como que a gente sai da cena, assim, né? E porque parece, às vezes, eu preciso explicar muito isso. Eu lembro de um professor meu da UNB que falava: professor não pode colocar um filme e deixar os alunos assistindo, né? Parece que a aula é só uma diversão. E muitas vezes a gente usa 2 aulas para squeeze the orange, né, que é uma das nossas metodologias, para trabalhar uma cena de 1 minuto e meio, de 2 minutos, né?
E aí eu me lembro muito, no seu caso é incrível, porque você tem uma inteligência, eu já te falei isso antes, não é porque está gravando hoje, já falei muitas vezes, desde o começo, eu falei que você tinha uma inteligência própria para assimilação de conteúdos rápidos, assim, você tem uma cabeça de aprendiz, até mencionei aquele livro da Carol Dweck, que fala sobre a mentalidade do aprendiz, né, que é a pessoa que ela tem, ao mesmo tempo, uma inteligência acima da média para assimilar e uma humildade que é própria de quem vai aprender muito rápido. Então, você trouxe isso e você é uma das alunas que eu tenho que mais reproduz o método do jeito que ele tem que ser. E isso gera, para mim, assim, uma visão da aula como se fosse uma aula perfeita dentro dos meus objetivos, que é tirar você do desconforto de quando você assiste pela primeira vez e da capacidade que você consegue, justamente por ter essa inteligência muito rápida de assimilação do método. O método funciona sempre. Para pessoas mais disciplinadas, menos, o que difere é o tempo, né? De assimilação. E você tem essa velocidade, realmente, uma cabeça muito própria para esse método. Mas a capacidade de lá no final, primeiro o sentimento, quero que você me diga se é real isso, que eu vejo na carinha de vocês, de que, nossa, parecia tão difícil, e agora o que parece, né? Ao final de uma aula. E ao final de duas, em geral, que é o que a gente leva para sair de um listening que eu não estou sabendo o que está acontecendo, passando por esclarecer isso por dentro e chegando num lugar onde você consegue lançar mão desse vocabulário e inserir esse vocabulário em pequenas estruturas e depois as estruturas um pouco maiores. Fale-me sobre esse processo. Aquela assim, sempre que você escuta a primeira cena, eu particularmente, assim, ó, para ouvir parece muito fácil, mas na hora que a gente precisa aplicar, fica um pouco mais complexo num primeiro momento. Então, acho que a repetição, que é uma coisa super importante, então a gente só avança quando já conseguiu superar ali algum desafio, alguma pronúncia mais difícil, porque como são palavras que dificilmente a gente usa, a pronúncia fica muito travada, a gente, né, tem um costume de usar, eu, né, particularmente, tenho um costume de usar determinadas expressões de uma forma e que não é a correta ali, às vezes, para aquele termo jurídico, e vem na bagagem já de uma forma equivocada, então, durante a aula ali, a gente só avança a hora que aquele termo jurídico já está sendo pronunciado da forma mais correta. E a partir dessa pronúncia correta, a gente entra na formação ali das frases e finalizando num contexto, né? Vamos agora fazer uma dissertação daquilo que aconteceu na cena. Então, uma cena de 2 minutos, às vezes ela demora 1, 2 aulas, para a gente conseguir dissertar exatamente aquilo que a gente entendeu da cena, que parecia difícil no começo, no final eu compreendo aquela cena e consigo fazer uma dissertação usando os termos jurídicos que a gente já arrolou ali ao longo das 2 aulas e aplicando não só os termos, mas também a gramática, que para mim realmente sempre foi o meu maior desafio. Então, aquele listening que para mim é fácil, somado àquela insistência na pronúncia correta, na gramática correta, finalizo ali com uma boa dissertação, conseguindo explicar, não exatamente como estava na legenda da cena, mas da minha forma e me fazendo entender, que eu acho que é o mais importante, que não é fazer exatamente aquilo que a cena vem na legenda da cena, né? Mas aquilo que a gente consegue expor e explicar da nossa aula. Acho que é mais ou menos isso. É isso mesmo, porque no seu caso, e aí cabe esclarecer, você é uma aluna que tem um listening mais apurado do que o speaking, né? Cada pessoa tem
um tipo de habilidade mais apurada que a outra. Quando a gente vem de diferentes métodos, experiências, é comum. Muitos dos meus alunos leem com, assim, entendem, conhecem um vocabulário super vasto, porque vieram de escolas com essa tradição de muita leitura, de turmas grandes. Outros falam com muita desenvoltura porque moraram fora, mas tem erros de gramática seríssimos. E eu morro de medo, eu falo que tenho mais medo dessa pessoa, embora seja bom a pessoa, né, falar, porque senão a gente não aprende, essa coisa de aprender sem estrutura alguma, realmente, quando a gente quer inserir o inglês numa rotina formal, é um risco você ter assimilado, porque lá se fala, né, muito errado. E é um cotidiano diferente. A gente não pode entrar numa reunião com um cliente com um vocabulário de rua que a gente nem sabe que é de rua, porque já aprendeu daquele jeito, né? Então, essa é uma preocupação muito grande. E realmente não nos favorece muito apenas assimilar o que está sendo dito para uma carreira na advocacia que utilize o inglês. A gente precisa falar, a gente precisa usar. E esse é o grande desafio, né? Então, esse processo de assistir, tirar as palavrinhas, inserir nas construções gramaticais. A gente tem um corte gramatical feito para cada tempo verbal. Embora a gente acabe percorrendo quase todos ao fazer uma análise de uma cena, como num texto, a gente tem um enfoque, né? O material, acho lindo você com seu material impresso, escrevendo tudo. Eu também sou assim quando eu vou fazer curso, porque tem uma estrutura gramatical seríssima. Isso é uma coisa também que poucas pessoas sabem. Como eu venho do mundo da advocacia e tenho faço parte, né, desse grupo de advogados, ao mesmo tempo em que muitas pessoas querem o curso porque estão dentro do contexto, né, falando com uma pessoa que entende o direito, que é formada em direito, muitas pessoas não sabem de uma super história que eu tenho como professora de inglês, né, filha, neta de professora, uma super metodologia de construção gramatical para speaking, porque é gramática para falar. A gente fala, vamos estudar gramática, parece que vai botar lá aquela lista, né? E não é. Um bom método, ele está na cabeça do professor, conforme ele manipula a aula, ele vai ensinar um ponto gramatical específico. E é, inclusive, nesse ponto que eu vejo que você tem muita facilidade de reproduzir o que foi ensinado ali naquele momento. Então, eu vejo, assim, os seus resultados, né? A gente tem uma sequência de aula que é justamente o lead-in, a cena, o trabalho gramatical, que é a parte de practice, que envolve várias mini técnicas, e depois lá no finalzinho tem um summary. E só os melhores alunos conseguem construir esse summary utilizando o máximo de palavrinhas possíveis e tal. E eu vejo que os seus ciclos cognitivos, eles são muito perfeitos, né? Ao finalzinho, assim, da aula, eu consigo ver você reproduzir isso. Então, é uma satisfação muito grande, pessoal mesmo, ver a cada aula as suas transformações dentro daquela proposta, né? Você completa, você integraliza os temas fracionados, porque é assim o processo, mas sempre você entrega tudo, você consegue concluir tudo. Então, obrigada de novo por ser minha aluna, você sabe quanto as nossas aulas, e queria que você deixasse um recado para os jovens advogados que acham que não precisam ou que não podem estudar inglês jurídico, porque estão super ocupados com esse início de carreira, porque tem que correr atrás de tudo, porque não dá tempo, porque não tem dinheiro, e que acham realmente assim que é o direito, que é a carreira na advocacia. Eu estou falando isso porque eu era essa pessoa, tá? Que inclusive já tinha o inglês e não entendia o valor disso no mercado de trabalho. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Bom, eu acho que, assim, por experiência própria, né,
sempre trabalhei. Os escritórios grandes, na verdade, parece que a gente está sempre sobrecarregado, nunca tem tempo para nada, todo mundo entrou ali agora, então você fala, eu preciso dar o meu melhor, e às vezes o seu melhor falta alguma coisa. Sempre faltava alguém, nunca tinha ninguém que queria fazer as coisas em inglês, todo mundo fugia quando falava que tinha que escrever um e-mail, que ia ter que falar com o cliente, poucos queriam ali, né, ir para frente, mesmo tendo estudado, né, naquele inglês básico, ou no colégio, ou feito escolas, né, na adolescência, aí você vê que todo mundo foge. Então, às vezes, quanto antes a gente entender a importância, a necessidade do inglês jurídico, né? Não só aquilo que você já estudou quando era mais novo, muitas pessoas que nem tiveram essa oportunidade e aí ficam com mais medo ainda de entrar nesse mundo do inglês, né? Que para muita gente é uma grande dificuldade, e isso às vezes vai gerar uma limitação. A gente se transforma num profissional limitado. Eu, graças a Deus, assim, eu não me sentia 100% apta, né? Mas eu sempre buscava ali fazer, terminar, dar um jeito e não fugir daquilo. Sempre gostei muito do inglês, mas sempre tive as minhas limitações. E até então, né, até encontrar a professora Tati, eu não tinha tido esse estudo direcionado, então era mais uma coisa pessoal. E hoje eu vejo a importância, e se desde o começo, né, eu tivesse buscado isso, provavelmente hoje seria muito mais simples para mim e para a maioria dos colegas. Todo mundo fugia, ninguém queria, falava, ah, preciso fazer inglês, e acabava que estava sempre na última prioridade. Acho que não é uma questão financeira, mas uma questão de crescimento profissional mesmo, de somar e agregar, independente da área, independente daquilo que a gente esteja atuando no momento, sempre vai surgir uma situação em que o inglês jurídico vai ser uma ferramenta diferenciada, vai ser um diferencial. Poucos terão, e quem buscar antes vai estar na frente. Então, essa é a minha dica. É isso. Ai, queria eu ter escutado a doutora Gabi dando essa dica quando eu tinha 25 anos, um inglês perfeito, e não sabia do valor disso no mercado. Então, depois de percorrer toda essa estrada, eu fiz questão de trazer isso para dentro desse processo, né? Até porque eu acredito que o curso no formato digital vai alcançar muitos jovens advogados, e durante esse processo, me veio essa memória. Em nenhum momento eu tinha parado para pensar o quanto isso poderia ter mudado a minha própria história. Não que eu esteja insatisfeita, muito pelo contrário, eu amo a minha vida. Mas eu descobri, entrevistando os meus alunos, coisas que ninguém me contou quando eu me formei, quando eu peguei a minha carteira da ordem e fui ministrar aula pelo Distrito Federal afora, construir minha carreira. Sem dúvida foi isso que me forjou também a professora forte que eu sou hoje, ter conhecido todas as realidades docentes, né? Sou professora desde os 18 anos, dava aula de inglês. Com 18 anos já dava aula de inglês, me formei, me tornei professora universitária na área jurídica, né, na minha área, que é criminal. E depois criei o inglês jurídico quando eu descobri que ele era importante para o mestrado. Eu não tinha a menor ideia do que vocês, advogados que atendem grandes empresas, faziam com o inglês e o quanto vocês precisavam do inglês jurídico. E aprendi com vocês, alunos, e agora que eu decidi, né, finalmente lançar o curso digital, porque eu tinha muita resistência de perder esse contato íntimo que eu tenho com vocês, porque me alimenta muito. As pessoas não sabem, assim, mas como eu atuo, como eu ministro todos os ramos do direito em inglês, eu preciso dos alunos, né? Muitas palavras eu construo junto com vocês, então você é uma tributarista. Uma palavrinha que eu imagine que seja imposto, mas é taxa, né? Tipo tax, que é imposto e não taxa, ela será melhor apurada e debatida
quando eu estiver em sala de aula com um tributarista. Então, eu precisei de vocês para construir o que eu construí até agora em termos de conteúdo, foi feito né, junto com vocês, alunos. Tanto é que os cases que eu fiz depois, né, eu fui dedicando a cada aluno. Cada caso meu tem uma dedicatória, eu escrevi para cada aluno, porque é verdade isso. Eu construí o vocabulário jurídico em sala de aula junto com vocês, mas eu realmente descobri essa demanda, descobri como isso pode mudar a carreira de um jovem advogado e quis colocar isso para fora por nós, né, pelo curso que eu amo, porque eu criei esse curso com as melhores experiências acadêmicas e do meu coração, assim, da minha família, da minha história, mas realmente eu queria muito, além de divulgar o meu trabalho, o nosso curso, a minha escola, eu queria, sim, contar para esses jovens advogados, principalmente para os que já falam inglês, né, que tem vaga sobrando e grandes oportunidades. Eu entrevistei ontem uma aluna que eu achava que era para o mestrado, que ela queria o inglês jurídico. Ela falou, não, professora, eu perco vaga na ONU, eu perco vaga em grandes organismos internacionais porque ela estuda direitos humanos, né, mestranda na área de direitos humanos. Ela me contou uns cargos incríveis, tipo Sexual Harassment Officer. Eu falei, meu Deus, o que faz essa pessoa? Ela falou, ela vai mudar toda a cultura corporativa de grandes empresas para evitar sexual harassment. Mas você só consegue isso se o inglês jurídico for perfeito, porque você tem que explicar institutos jurídicos para pessoas que não são advogadas. É um nível muito profundo do seu entendimento e de como você vai passar isso adiante. Então, foi realmente um processo incrível de descoberta para mim, saber que tem tanta coisa incrível acontecendo no mundo jurídico, né? E às vezes a gente disputando aquela vaguinha para ganhar menos do que o piso. Quem nunca? Qual foi o advogado que não sabe que tem gente ganhando abaixo do piso da advocacia, o que é uma triste realidade, mas é. E a gente, né, pensando nisso, às vezes disputando uma vaga num escritório menor, que não tem condição de receber tanta demanda. E tá aí, ó, a ONU querendo advogado, grandes empresas internacionais, os grandes escritórios aqui no Brasil. Então, espero que isso acenda uma luz aí na cabecinha de todos os jovens advogados que estudem inglês jurídico. Tem umas alunas minhas que falam que eu sou inglês jurídico raiz e elas são inglês jurídico Nutella. Porque eu fui lá e desbravei, né? Peguei os primeiros cases, então eu digo... Pega pronto. Exato. Hoje está tudo lindo, tem método, tem um material belíssimo, cheio de figuras, cheio de vídeo, mas tem jeito da gente crescer mesmo sem essa estrutura. Quem quer, vai atrás. Porque se eu dependesse de uma estrutura pronta, eu jamais teria aprendido inglês jurídico. Eu fui lá, peguei os cases da Supreme Court e comecei a estudar. Claro, eu levei 8 anos para montar uma estrutura gostosa, de vocês sentarem e se divertirem e de repente falar, nossa, eu aprendi 50 palavras específicas de legal vocabulary com um episódio, né, que a gente percorreu aí em 16 aulas. E você, curiosamente, completou o ciclo de 32 aulas. Eu descobri isso quando eu fui fazer Nem eu sabia. para entrevista, que é exatamente o número de horas, né, do curso digital. Eu achei muito curiosa essa coincidência. Você fez 2 ciclos de 16 aulas e 2 cases completos, né, em aulas. Então, você hoje tem a percepção do que alguns alunos terão, né, ao final do nosso curso, que são exatamente 32 horas. Claro que num formato diferente, que é o formato digital, a gente não tem esse contato individual,
mas chegou uma hora que eu falei, nossa, é muita necessidade de controle minha, querer saber como todos os meus alunos estão reproduzindo isso, porque eu estava segurando um material que foi construído durante muitos anos, um material muito apurado, fino, de conteúdo de casos da Suprema Corte que eu analisei, e desses seriados que eu passei 8 anos cronometrando cena, recortando. Então, eu resolvi entregar esse conteúdo, mesmo sem poder ter vocês, como eu tenho doutora Gabi na minha sala de aula, mas para a gente poder democratizar mesmo o conteúdo, sabe? Dar acesso a outras pessoas que vão ali molhar o pezinho e depois vão crescer, vão evoluir, vão, né, melhorar os métodos, se aprofundar no inglês jurídico e, sem dúvida, voar aí na carreira da advocacia, ter o diferencial que você falou que realmente é muito importante. Muito obrigada de novo. Obrigada. Te vejo semana que vem na nossa aula. Aula. Beijo nas filhas belíssimas, maravilhosas. Para nós, querida. Bom dia. Um beijo, bom dia.